capítulo 4. Marcos, capítulo 4, onde Deus vai falar com a gente neste momento. Abra aí a sua Bíblia, acompanhe a ministração. Como eu sempre digo, acompanhe sempre, tá bom? A ministração que está sendo feita, porque isso é importante demais. Você sempre acompanhar o que está sendo ministrado com a sua Bíblia. Acompanhe com a sua Bíblia. Vamos lá. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco com uma cabeça na almofada. Os discípulos os acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquieta-te. De repente, o vento parou e houve uma grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não creem? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Assim chegaram ao outro lado do mar, a região, agora o capítulo 5, tá bom? Capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos ou Gadarenos, depende da versão da Bíblia que você está lendo. Eu estou lendo aqui na Nova Versão Transformadora. Vamos focar aqui, voltando no capítulo 4, versículo 35. Diz o seguinte: Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Vamos atravessar para o outro lado do mar. Jesus, Deus nos dá esta mensagem com o título: É hora de atravessar para o outro lado. É hora de atravessar para o outro lado. Só que, como a gente pode observar aqui, Jesus fala no versículo 35 de Marcos 4 para atravessar para o outro lado com um objetivo. Ele não queria simplesmente atravessar o mar. Tinha um objetivo pelo qual ele queria atravessar para o outro lado do mar. Tinha um motivo pelo qual ele queria ir para aquela região. Então a gente vai ver aqui, Jesus dando uma ordem: vamos atravessar para o outro lado. Tem um obstáculo no meio dessa travessia, a tempestade. E tem um motivo pelo qual ele quer que os discípulos atravessem para o outro lado com ele. E aí ele chega lá na terra dos Gerazeus, dos Gadarenos, em Gadara, né? E acontece a libertação do Gadareno.
Então você vê, Jesus dá a ordem, vamos atravessar para o outro lado. É tempo de atravessar para o outro lado. Tem um obstáculo no meio dessa travessia, porque o diabo não quer que você chegue do outro lado. E tem um objetivo de você, desta ordem de Deus para a sua vida, de atravessar. Vamos aplicar. Deixa eu repetir, nós estamos aplicando esta palavra sobre a nossa vida. Com certeza, todos nós temos aí algo a resolver em nossa vida. Algo a resolver em nossa vida. Cada um de nós temos. Pode não ser a mesma área. Pode não ser a mesma área. Por exemplo, Deus tem falado conosco a respeito de uma área, né? Comigo, com a pastora Gláucia, e com você. Deus fala a respeito de outra área de sua vida, não é a mesma, mas todos nós temos algo diante de Deus que devemos resolver. Isso chama atravessar. Temos que atravessar para o outro lado, para vivermos um milagre nesta área de nossa vida. Só que no meio dessa travessia aparecerão obstáculos, tempestades, porque o diabo não quer que você chegue do outro lado. O diabo não quer que você seja bem-sucedido nesta área de sua vida. Então, tem esta ordem: vamos atravessar para o outro lado. Lá do outro lado tem um milagre para acontecer. Jesus tem um milagre para realizar do outro lado do mar. Tem a tempestade no meio do caminho. Antes dessa ordem que Jesus dá, eles já tinham vivido todo o dia ali, trabalhando arduamente. Jesus realizando milagres, curando. E quando chega a noite, Jesus fala: vamos atravessar. Mas estavam cansados do dia. Estavam cansados de todas as atividades que fizeram ao longo do dia. E Deus fala conosco neste momento. Interessante que Deus vem falando comigo desde a semana passada sobre algumas coisas. E às vezes a gente fala para Deus: mas Senhor, já estou cansado. A luta é grande. Já estamos esgotados. Já estamos esgotados, mas aí Deus pega e fala: sim, o trabalho ao longo deste dia, e nós podemos falar que o trabalho do dia é a luta que já sofremos, que já enfrentamos, que já vivemos até aqui, até este momento. E Deus fala: não é hora de parar. Porque como já era noite, eles queriam descansar, queriam dormir. Queriam ter um momento de descanso para então viver o outro dia. Mas Jesus dá a ordem: não, vamos atravessar o mar. Vamos atravessar o mar. E eles obedecem a ordem de Jesus. Eles obedecem. E o interessante é que, ao obedecerem, Jesus
O que Jesus fez? Vamos aí pro Marcos, capítulo 4. Vamos observar aí o que Jesus fez. Jesus entra no barco com eles, vai para a parte de trás do barco e dorme. Mas todos eles estavam cansados, né? Vamos falar do cansaço humano. Todos eles estavam cansados. Eu fiquei observando isso daqui, essa atitude de Jesus, e perguntei: Senhor, o Senhor sabia que os discípulos viveram todo dia, trabalharam ao longo do dia, tiveram inúmeras atividades ao longo do dia, e ao anoitecer o Senhor fala para eles atravessarem o mar? O Senhor vai com eles, mas ao invés de viver aquela travessia, trabalhar na travessia, porque tinham que remar, né? Ao invés de remar com eles, o Senhor vai para a parte de trás do barco e dorme. E o interessante é que, olha o versículo 36. Com ele a bordo do barco, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Aí o 37. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentaram sobre o barco, que começou a encher-se de água. O 38. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada, confortável. Eu perguntando: Senhor, eles estavam cansados, trabalharam o dia todo, e o Senhor não rimava com eles. Pelo contrário, estava na parte do barco, dormindo. E Deus fala o seguinte para mim, que é a primeira lição para nós neste momento. É porque no momento da travessia, o trabalho da travessia, o trabalho de sair da zona de conforto é totalmente nosso. O trabalho de abrir mão da carne é totalmente nosso. Para viver o que Deus quer que você viva, seja qual for a área de sua vida, espiritual, no casamento, na família, este trabalho é seu. Colocar a mão na massa é sua responsabilidade. São coisas que nós devemos fazer. E não podemos querer que Deus faça por nós. O seu casamento vai ser uma bênção se você assumir sua responsabilidade dentro do seu casamento, porque a responsabilidade do Senhor, o que é parte dele, pode ter certeza que está garantido. E a sua? Estou falando com o Senhor, é porque, meu filho, há coisas que eu não posso. Na verdade, não podemos usar essa parte, essa palavra, não posso. Deus fala comigo, eu posso fazer, porque Deus pode tudo, mas não é responsabilidade do Senhor fazer, mas nossa. Deus, por exemplo, não vai fugir da tentação por nós. Somos nós que devemos fugir. Deus não vai fechar a nossa boca quando a gente vai mentir. Somos nós que devemos decidir e não mentir. Deus não vai nos pegar e nos trancar num quarto para não cometermos um pecado. Somos nós que devemos decidir não cometer o pecado. Deus não vai, por exemplo,
dominar o seu corpo, a sua boca, a sua mente, para que você seja amoroso, carinhoso, atencioso com a sua esposa. É você que tem que fazer isso. Deus não vai pegar você, dominar seu corpo, sua mente, para que você assuma o seu papel de esposa. Não, você que tem que decidir e fazer. Ele nos fortalece, nos dá sabedoria, mas somos nós que devemos fazer. Então ele está dizendo, está na hora de assumirmos a nossa responsabilidade. Chega da gente esperar que Deus faça por nós aquilo que nós devemos fazer. Está na hora da gente fazer. Está na hora da gente fazer. E o interessante é que pode ficar tranquilo. Ou posso dizer, pode esperar que quando você tomar a decisão de fazer, se levantará a tempestade contra você. Virá uma grande tempestade contra a sua vida. Mas por mais que o seu desejo seja outro, é melhor obedecer do que sacrificar. Por mais que o seu desejo seja outro, porque muitas das vezes o nosso desejo não está alinhado com os de Deus, mas é melhor sufocarmos o nosso desejo, é melhor sufocarmos a nossa carne e obedecermos às ordens do Senhor. Senão nunca viveremos o melhor de Deus. Você tem que se perguntar o seguinte: você quer viver o melhor de Deus em sua vida? Sim ou não? Se quer, passa por cima de sua própria vontade, muitas das vezes. E não adianta nos enganarmos dizendo, essa área aqui, não vou viver o melhor, mas o resto está tudo ok. Não, com Deus é 100% ou não é nada. Não há esse negócio de morno na presença de Deus. Ou você vive tudo o que Deus quer que você vive, ou você não vai viver nada. Vai só se enganar. Com Deus não há meio termo. Não há morno. É quente ou frio. Porque o frio tem como esquentar. O morno é aquela zona neutra, diabólica, da qual Deus tem vontade até de vomitar. Porque quando estamos mornos, achamos que está tudo ok. E vamos empurrando com a barriga, vamos empurrando a sujeira para debaixo do tapete, e Deus não gosta disso. Então é melhor obedecermos, por mais que não seja o nosso desejo, mas é a vontade de Deus, vamos fazer, porque no meio do caminho seremos avivados, renovados. E hoje, fazer essa travessia, atravessar para o outro lado, como eu falei no início, pode significar algo para mim, como pode significar outra coisa para você. Mas ele nos convida, nos dá esta ordem, melhor dizendo, nos dá esta ordem de atravessarmos. Atravesse hoje, começando por mim, começando por mim aqui que estou ministrando esta palavra. Deus nos dá esta ordem de atravessarmos. E aí, reflita neste momento. O que você precisa mudar em sua vida? Urgentemente, o que você precisa mudar?
Tem gente que precisa se comprometer mais com o Senhor. Tem gente que precisa abrir mão daquilo que rouba o tempo de Deus em sua vida, rouba o tempo de sua família, rouba o tempo, de estar com a sua esposa, com o seu marido. Tem gente que precisa abrir mão de uma amizade, de um relacionamento que está fazendo pecar, que está afetando a sua vida espiritual. Tem gente que precisa se consagrar mais, ler mais a Bíblia. Tem gente que precisa se tornar um marido melhor, uma esposa melhor, um pai, uma mãe melhor. Atravesse. Está na hora de atravessar. E neste texto aqui nós temos que observar, como eu falei no início, o que havia do outro lado. Por que Jesus queria atravessar? Jesus queria atravessar para o outro lado, chegar até aquela terra dos Gadarenos, dos Gerazeus, depende da versão da sua Bíblia, porque ele queria libertar um homem possuído por uma legião de demônios. Ele queria chegar lá para resgatar uma vida. Aquele homem estava numa condição terrível. Já pregamos a respeito, não vamos focar na vida dele, mas temos que observar este objetivo, o desejo de Jesus. Aquele homem estava endemoniado, cheio de demônio. Vivia nos sepulcros, comia restos mortais. Ninguém conseguia controlar aquele homem, ninguém conseguia prendê-lo. Pelo contrário, quando prendiam, quando o amarravam, ele se soltava, quebrava as correntes, andava se ferindo com pedras, gritando. E Jesus vai até aquele local para libertar aquele homem. Agora veja só que interessante. O que nós podemos alinhar aqui. O trabalho de levar o barco até o outro lado foi dos discípulos. Quando chegaram lá, quem libertou o gadareno? Jesus. O trabalho de apresentar a palavra de Deus para a nossa família, para os nossos irmãos, para os nossos próximos, para aqueles que estão próximos da gente. O trabalho de manter um ministério como este da Rádio Perfeito Louvor é nosso. E aí o resto, o trabalho de libertar, de curar, de salvar, é de Jesus. Mas a pregação é nossa responsabilidade. Patrocinar a pregação é a nossa responsabilidade. E o resto Jesus faz. É por isso que a gente diz, não é porque nós estamos aqui pregando que o milagre acontece, porque nós só remamos o barco. Agora quem liberta é Jesus. Quem salva é Jesus. Quem cura é Jesus. E Ele quer curar a sua vida hoje, Ele quer libertar você hoje, Ele quer salvar a sua família, Ele quer fazer um milagre no seu casamento. Mas é necessário você dar o passo em direção ao caminho que Jesus te apontou. Deus está falando com todo mundo, começando comigo, com você, com todos nós. O interessante é que foi a única coisa que Jesus fez naquele lugar. Foi a única coisa que Jesus fez em Gadara. Libertou aquele homem. Jesus queria ver aquele homem liberto. Jesus queria ver aquele homem livre daquele mal.
E Jesus dá ordem para você atravessar o mar, não é para te fazer sofrer uma tempestade, não. A tempestade é coisa do diabo que não quer ver a sua vitória. A tempestade é coisa do inferno que não quer ver a vitória da sua família, não quer ver o seu casamento bem sucedido. Jesus manda você atravessar porque Ele quer que você viva o melhor da parte dEle. Jesus quer que você viva o melhor que Ele tem para sua casa, para sua família. Aleluia. Interessante que ainda falando sobre a parte dos discípulos e a parte de Jesus, Jesus diz: ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Jesus diz em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, para irmos em toda parte do mundo pregando o evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa parte remarmos o barco, e a libertação nós deixamos por conta de Jesus. Ele está dizendo, é seu papel agir como sacerdote da sua casa, como auxiliadora. Meus irmãos, é tão interessante. Olha só o que Jesus nos revela aqui. Preste bastante atenção para você não sair por aí falando que o pastor Henrique está fazendo heresia. Quando Jesus cria um homem, ele olha para um homem, Deus olha para o homem e diz: não é bom que um homem esteja só. Farei para ele, uma auxiliadora, uma ajudadora, alguém que esteja ao seu lado, o auxiliando. Interessante, nós já ministramos aqui que quando Deus fala desta forma, Ele está falando: farei para ele alguém que seja confiável, alguém confiável para estar ao lado dele. Pensemos da seguinte forma: quando você vai colocar o seu filho numa creche, numa escola ou numa babá, você pesquisa, vê se é confiável. Se a escola é confiável, se a creche é confiável, se a babá para cuidar da sua criança é confiável. Daí, depois de ter a certeza, você vai lá e fecha o contrato, não é? Deus fez da mesma forma. Vou criar aqui alguém confiável para estar com meu filho. Isso é forte, meus irmãos. E aí, o mais interessante ainda, veja agora, vamos para o tempo da graça. Jesus fala o seguinte, Paulo escrevendo aos irmãos em Éfeso, ele escreve em Efésios capítulo 5, versículo 23, que o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Versículo 29, falando a respeito do marido: ninguém maltrata o seu próprio corpo. Ele está dizendo, a sua esposa é parte de seu corpo. Não há como você querer maltratar a sua esposa, já que ninguém maltrata o seu próprio corpo. Pelo contrário, cuida dele e o alimenta, assim como Cristo faz com o corpo, com a igreja. Só que quando Jesus está falando com os discípulos que iria morrer, ia para a glória, nos preparar um lugar, ele fala o seguinte: eu não os deixarei só, não os deixarei órfãos, deixarei com vocês um ajudador, um conselheiro,
o Consolador. Para a igreja, Jesus deixou o Espírito Santo. Para o homem, Jesus deixou a mulher. Olha só que interessante. Olha só que lindo. O papel que, claro, não comparando, mas o papel do Espírito Santo é ajudar, consolar, aconselhar a igreja. E a mulher tem um papel semelhante, de ser auxiliadora, conselheira, e às vezes até consoladora para o seu marido. E o marido deve cuidar do seu corpo, da sua esposa, como Cristo cuida da igreja. E cada um tem o seu papel. E aí Deus está nos perguntando: estamos exercendo o nosso papel? Está na hora de atravessarmos para o outro lado. Deus quer nos tirar da margem seca, deserta, e nos levar para o outro lado, onde há grama verde, alegria, onde há poder, ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Está na hora de atravessarmos, enfrentaremos uma tempestade, mas não tem problema. No meio desta tempestade, podemos clamar ao Senhor, porque papel de acalmar o mar também é do Senhor. Aleluia. Ele está dizendo: vai remando, filho, pode ir remando. Quando a tempestade começar a encher, quando a água começar a encher o barco, quando você começar a afundar, fique tranquilo que o papel de repreender o mar, o papel de repreender o vento, o papel de repreender a tempestade é meu, e eu vou fazer isso. Aleluia, Jesus. O papel de repreender o diabo é do Senhor. E Ele vai fazer isso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então está na hora de nós entrarmos no barco e começarmos a remar. Interessante que toda vez, quando Deus quer realizar algo extraordinário, Ele nos faz sair da zona de conforto. Ele nos faz se movimentar. Quando aconteceu o milagre da pesca, o que Jesus fez? Mandou que os discípulos, mandou que eles levassem o barco para onde as águas eram mais profundas. Eles tinham que sair do lugar. Ou seja, deve haver renúncia, deve haver movimento, deve haver mudança. Deve haver mudança de pensamento, de comportamento. Está na hora de mudarmos. Observando o que diz o versículo 16 de Efésios 5. Aproveitando esta oportunidade que Deus nos dá, pois os dias são maus. Imagina, Deus manda você atravessar. Você não faz o que Ele mandou você fazer agora. E amanhã você não terá mais essa oportunidade. E o interessante é que o pior, né? O terrível é quando isso se relaciona com outras pessoas. Quando é só a gente vai lá e paga o preço sozinho, se a gente não obedecer. E aí, quando trata-se de, por exemplo, família, casamento, você que não tem sido um bom marido, uma vez aconselhando um casal, falei para o marido da seguinte forma: você tem que olhar para sua esposa
não como alguém qualquer. Ela é filha do Deus Altíssimo. E aí você tem que olhar o seguinte: como é que eu estou cuidando da filha do Deus Altíssimo? Se você não cuidar bem dela, Deus vai cobrar de você, porque é filhinha dele. Ele morreu na cruz do Calvário por ela. E da mesma forma em relação ao marido. Então é necessário entendermos. E quando se trata da pregação do Evangelho também, a oportunidade que perdemos de pregar, de fazermos a obra, de alcançarmos vidas com a pregação da palavra do Senhor. Aí chegar lá no dia do juízo, em que todas as nossas... Porque nós enfrentaremos o julgamento de nossas obras. Aí Deus vai virar para você e vai dizer o seguinte: você poderia ter sido um marido melhor, um obreiro da igreja, você até que foi bom. Você estava lá, sempre preparado para ajudar o pastor, para fazer tudo que precisavam na igreja. Mas em casa você foi um monstro. Tá aqui, ó, suas obras, todas elas. Como marido, você não cultivou a sua salvação. Como obreira da casa do Senhor, você até que foi perfeita, mas como esposa, não, está reprovada. Como obreiro na igreja, até que foi bom, mas como pai, foi negligente, está reprovado. Como obreira da casa do Senhor, estava sempre disposta a ajudar, mas como mãe, não, está reprovada. Foi uma péssima mãe. Está na hora da gente atravessar, mudar. E tem gente que vai enfrentar coisas... Não, em casa até que você foi bom, mas... Olha o tanto de pessoas que você poderia ter alcançado com a pregação do Evangelho e você decidiu não pregar. Sabe aquela pessoa que você teve medo de falar do Evangelho porque não queria perder a amizade? Ficou com medo dessa pessoa ficar com raiva de você, reagir mal? Está reprovado. O reino dos céus não pertence aos covardes. E muitas das vezes ser covarde não é só ter medo de pregar, é também ter medo de renunciar à própria carne. O corajoso é aquele que não tem medo de renunciar a si mesmo por amor ao Evangelho, para viver o melhor de Deus nesta terra e quando Ele arrebatar a igreja. É uma palavra de despertamento. Está chegando o fim do ano. Não está chegando nada, já estamos no fim do ano. Está chegando 2022, não é? E sabe o que Deus está colocando em meu coração? 2021 foi o ano da provisão. Nós vivemos a provisão de Deus. Quem falar que não viveu está mentindo. Seja qual for a área, Deus proveu tudo o que precisamos até agora e continuará provendo. Mas 2022, a partir, não só 2022, a partir de agora, Deus quer que vivamos mudança. É tempo de atravessarmos, é tempo de mudarmos, é tempo de nos movimentarmos, é tempo de passarmos para o outro lado, é tempo de agirmos. Porque Ele só vai realizar milagre de agora em diante na vida daqueles que obedecerem e remarem para o outro lado. Deus falou: olha, é ano de provisão.
Agora ele está dizendo: só vai continuar vivendo a provisão do céu aquele que remar para o outro lado. Só vai continuar vivendo a provisão, os milagres, aquele que atravessar para o outro lado. Somos o sal da terra e não o açúcar, né? Sal é equilibrado, tem que ser na medida equilibrada, tem que ser na medida certa, de forma equilibrada. Salgado demais não tem graça, é ruim, faz mal, aumenta a pressão. E doce, Deus não gosta. Deus gosta daquilo que é equilibrado, aquilo que faz a diferença. Interessante, eu falo aqui sobre isso também numa reflexão ao longo da programação, que ser sal significa dar sabor ao mundo de forma silenciosa. Quando você joga água lá no arroz que você está fazendo, faz uma zoada danada. E Deus não quer que você saia por aí fazendo barulho. Barulho não quer dizer nada. Barulho quer dizer emoção. Seja negativa ou positiva, mas é só emoção. Agora, quando você coloca o sal, ele deixa a comida saborosa sem fazer nenhum barulho. Seja sal no seu casamento, seja sal no meio da sua família, seja sal no seu trabalho, seja sal no shopping onde você for, onde você vai passear, seja sal na rua onde você for, faça a diferença. Não precisa fazer barulho, é só você deixar que o mundo veja Jesus em você. É só deixar que o mundo veja Cristo em você. E Jesus nos chama para atravessarmos, passarmos para o outro lado, para primeiro nos curarmos, para também sermos cura, sararmos este mundo com o nosso testemunho. Quando olham para você, as pessoas têm desejo de servir a Cristo? Ou tem vontade de esganar o Jesus que você serve? Querem passar longe da igreja olhando para você? Quando as pessoas olham para você, para o seu casamento, elas querem casar também? Ou falam: não, pelo amor de Deus, casar? Com este exemplo aí que eu tô vendo de casamento, eu prefiro ficar sozinho no pecado mesmo, né? Muito melhor, não é? Deus nos chama para fazermos a diferença, mesmo no meio da tempestade, porque ela virá. Mas Jesus está no barco, e é isso que importa. Quando Jesus se levanta, o mar se acalma, a tempestade vai embora, o vento se acalma. E pode ter certeza, que tem muita gente no meio da tempestade. E Deus manda te dizer que Ele está com você no barco e vai acalmar este vento. Quando nós estamos fundados na palavra, pode vir o vento. Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante. Quando nós construímos a nossa casa na rocha, que é Jesus, o vento vem, a tempestade vem, a água, a correnteza bate forte contra nós, contra a nossa vida, contra a nossa casa, mas a gente não cai, porque Jesus está nos segurando. Jesus está nos segurando. O interessante, irmãos, que quando a gente constrói a casa na areia, não é só a nossa casa que é prejudicada. A gente
prejudica aqueles que estão em volta da gente. Conversando com um pastor que aceitou estar nos ajudando, vai nos ajudar aí no sonho, na construção do prédio, não é? Ele falou o seguinte: olha, eu tenho uma obra aqui que eu fiz o projeto. Não, na verdade não foi ele que fez o projeto. Ele falou: peguei o projeto que foi feito, tava lá a fundação, o projeto da fundação, para ser feito com 18 metros de profundidade para levantar o prédio. E aí me chamaram para analisar o prédio, porque ele tem uma casa ao lado desse prédio que está sendo prejudicada por causa do prédio que está pressionando a casa, as duas casas ao lado. E uma dessas casas estourou o blindex, as janelas, as portas, porque o prédio está caindo e pressionando a casa ao lado. E aí as portas da casa ao lado nem fecham mais, porque a parede está sendo pressionada pelo prédio, então vai entortando tudo. E aí ele foi analisar, ele disse: eu fui analisar e descobri o seguinte: a fundação, que era para ser feita com 18 metros de profundidade, fizeram com 4 metros. Meu Deus. Não fizeram nem a metade. Não, pode fazer. E levantaram 3 andares, 3 pavimentos. Imagina. Aí ele falou: se a gente não resolver isso daqui hoje, amanhã esse prédio pode ter caído e matado um monte de gente. Então, quando a gente não está fundado, firmado, quando a fundação não é feita corretamente, não prejudica só aquilo que é nosso, mas prejudica todos que estão em volta. Quando você não está firmado em Jesus, você é tóxico para todo mundo. Quando você não está em Jesus, você é tóxico, você prejudica todos em sua volta, não é só você não. Agora, quando você está em Jesus, você é bênção em casa, você é bênção na rua, você é bênção na igreja, você é bênção onde você estiver. Vamos nos firmar em Jesus. Vamos atravessar. Há um milagre que Jesus quer realizar em sua vida. Há gadarenos que Jesus quer que você seja usado para alcançar. Há terras feridas que Jesus quer que você vá lá para você ser sal, para que essas terras sejam curadas, saradas. Há vidas que precisam ser alcançadas e Jesus quer usar você. Levante-se e vamos trabalhar. Deus nos chama para vivermos um tempo de obra. Obra em nossa própria vida. E também para alcançarmos aqueles que estão em nossa volta. Quem vai atravessar para o outro lado? Diga glória a Deus e diga: eu vou atravessar. Aleluia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.